Essa é a nossa aula Rusher. Como motivar a minha equipe, o meu time de forma remota. Aula Rusher de hoje, como motivar a minha equipe de forma remota. E a gente vai ensinar a cada um de vocês como motivar a sua equipe de forma remota. Vou ter uma super convidada hoje, a Mayara Drummond, da Universidade Previsível. Quero reforçar algumas informações básicas aqui da nossa aula, tá? Então, aqui no meu Instagram, a gente tem um super link aqui, ó, pesquisa Rusher, onde quando você clica nessa pesquisa Rusher, você é levado para uma outra tela onde eu quero conhecer você, quero saber um pouquinho sobre você, o que você vende, quais são as suas dores, né, quais são os seus desafios aí. A gente vai chamar a Mayara aqui da Universidade Previsível. Fala, Mai! Oi, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tá todo chique, eu nem passei maquiagem aqui, meu. Não tem problema, hoje é sexta-feira, né? Hoje é feriado, né? Não precisa passar maquiagem. Hoje é sexta-feira, né? Então a gente vai falar, Mai, sobre como motivar a sua equipe de forma remota. Ô Mai, vamos falar um pouquinho sobre o mês terminou, né? O mês de abril terminou. Quero que você Primeiro que tá mês inteiro em quarentena, hein? 100% em quarentena. A nossa audiência aqui, Mai, a grande característica dela é de vendedores, tá? Então, vendedores que acompanham o nosso conteúdo aqui e vendedores, né? Eu quero saber você, vendedor, se você bateu a sua meta, se você conseguiu vender esse mês de abril aí, como foi vender os seus produtos de forma remota, principalmente você que é vendedor B2B, como que foi a experiência de gerenciar o seu time de forma remota? Mai, obrigado pela sua participação aqui, minha amiga querida da Eu Universidade que Previsível. agradeço, Rafa. É muito bom conversar com você. Ô Mai, compartilhe um pouquinho aí sobre a sua experiência, sobre um pouquinho sobre a Universidade Previsível, o que é a Universidade Previsível especificamente para a audiência. Esse vídeo depois ele vai para o meu canal do YouTube também. Fala um pouquinho sobre Legal. esse trabalho incrível que é da Universidade Previsível. Olha só, Rafa, a gente, você conhece, é o nosso parceirão, mas a Universidade Previsível é uma empresa do Aaron Ross. Para quem não conhece, o Aaron Ross é um cara que transformou assim processos de venda e o cenário de venda lá no Vale do Silício. E agora ele está na Europa também transformando o cenário de vendas lá. Uhum. E nós somos o braço dele aqui no Brasil, né? Então a gente auxilia, treina gestores, treina vendedores, o pré-vendedor especificamente. A gente faz consultoria para as empresas que querem implementar um modelo agora, muito mais do que nunca, né, de inside sales, né, de vendas remotas, de vendas dentro, onde você não precisa ter aquele vendedor batendo porta a porta, mas que você pode fazer essa venda toda interna na tua empresa. Então a gente auxilia as empresas a fazerem essa transição, né, do modelo de campo para o modelo interno, de uma forma muito processual e muito com muito resultado, né? Que todas as startups e empresas nos Estados Unidos estão fazendo essa migração, ou já fizeram, e agora Brasil e mundo também está se Precisa transformando aí. transformar, né? Processos nunca foi tão fundamental num momento como esse e tecnologia também é um dos pilares para fazer com que esse processo ele maximize, né? Então assim, tô aqui com uma autoridade, uma super autoridade que vai falar comigo nessa aula hoje como motivar o meu time de forma remota. Então se você quer vender segunda-feira, galera, consuma esse conteúdo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar aqui também, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse antes, né? Como foi essa experiência, né, para as empresas fazer essa transição do espaço físico para o modelo remoto assim, porque parece que todo mundo está preparado, mas nem todo mundo está preparado, assim, né? Como que você, como uma autoridade em vendas, assim, enxergou os clientes da própria Universidade Previsível ou escutou os feedbacks assim dos vendedores especificamente, assim? Como que foi esse início de transição do físico, né, da visita mais porta a porta, aquele vendedor field sales, para o remoto
e aí ter que se adaptar, as empresas não estão comprando. Como que foi essa experiência, assim, para você especificamente? Como que você viu o mercado em relação a isso? A gente aqui na Universidade Previsível, a gente tem um processo 100% remoto, né? Então, para a gente foi mais simples fazer essa adaptação. Agora, Uhum, para os nossos clientes, inclusive assim, indústrias que estão muito no modelo de divisão territorial, onde o representante de vendas ainda vai lá, tem um custo, né, dessa adaptação. Assim, acho que é um custo tanto da parte de pessoas se adaptarem à tecnologia, aderirem novas tecnologias, novas plataformas, como um custo da própria empresa, porque sabe que tem uma recessão nas vendas, né? Então, essa adaptação ela tem uma diminuição na tua receita. Então, a gente viu que é sofrido, mas nesse um mês que a gente passou, a gente uhum, já percebe que as empresas têm ganhos por isso. Né? Então, por que ninguém, por exemplo, por que ninguém consegue fazer contatos físicos? Hoje você liga, a portaria de uma indústria atende e já passa o telefone de alguém responsável. Então, tá mais uhum, fácil de você achar as pessoas dentro de uma empresa. uhum, E-mail, as pessoas estão respondendo mais, porque acaba que se interessa, ela responde mais. Então, ela uhum. sabe que é o único meio de se comunicar. Então, acaba que tem alguns ganhos muito efetivos, assim, de aprender a escrever e-mails, aprender a achar os contatos certos, e isso acaba acelerando, né, o processo de imigração. Legal. Eu sim vou compartilhar com você. Esse mês de abril, meu áudio tá bom? Tá bom a Tá qualidade? bom, tá bom. Deu um ruído, mas tá bom. Legal. Esse mês de abril, especificamente, nosso mês de março foi terrível, assim, foi terrível. Além de alguns desafios de retenção de clientes, né, porque é estratégia de guerra total, né, como reter os nossos clientes. E o mês de abril, assim, foi acima do que nós esperávamos, assim. Para quem não sabe, o pessoal que está assistindo aqui, eu tenho uma empresa de terceirização da área de prospecção e vendas. E a gente fechou um número assim, os 60% do que a gente esperava na meta Que legal. no mundo moderno, no mundo perfeito, assim, sabe? Então foi muito legal. Então a gente teve que readaptar as nossas estratégias de marketing e vendas para vender. A gente criou novos produtos de entrada, então produtos com tickets menores. Mas assim, a gente ficou bem feliz com o resultado. Lógico, a gente teve que trabalhar muito mais do que a gente trabalhava antes, né? Eu coloco aí no mínimo uns 40% a mais. Então tivemos que usar criatividade, esforço físico, né? E muita resiliência para vender. E a gente teve sucesso, tá? Mas a gente vai falar sobre motivação, né? Como é que eu, gestor, vou conseguir motivar a minha equipe de forma remota? A gente sabe que existe vários fatores externos no ambiente em home office que pode atrapalhar um vendedor ou que pode atrapalhar um SDR, né, que é o profissional que faz prospecção. E aí eu trouxe alguns pontos e eu queria que você discutisse junto comigo, você que é Vamos lá. uma grande autoridade nisso, inclusive esses pontos estão na matéria no blog da minha empresa, criado pelo Vitor, que é o nosso coordenador aqui de operações. E aí, os pontos são o seguinte: a gente vai falar sobre cada um deles. O primeiro ponto é confiança. Primeiro ponto, né, para você motivar alguém, primeiro você tem que confiar nesse alguém, né, conhecer o potencial dele. A gente vai falar. O segundo ponto é processos, então você ter um bom processo para você mensurar o trabalho daquela pessoa. E o terceiro pilar foi boas práticas. E dentro de boas práticas, a gente falou: procure estabelecer limites nas suas jornadas de trabalho, mantenha a sua equipe saudável, procure realizar reuniões one-on-one. E o último ponto: motive a sua equipe e deixe confortável a trabalhar. Então, motivação está no último item depois que a gente faz isso. Vamos falar sobre confiança, que é o nosso Vamos. primeiro ponto aqui. E aí, confiança. Por que é tão importante nesse momento confiança em relação ao trabalho em home office, o trabalho do seu time em home office? Na sua análise, por que confiança é tão fundamental? Rafa, eu vou dividir, eu vou um pouquinho mais lá. Eu vou dividir confiança em dois pilares, né? Eu acho que tem a própria confiança em si mesmo, que a gente tem que, nesse período de quarentena, a gente está muito sozinho. E quando a gente fica sozinho, a gente começa a questionar a nós mesmos, né? E começa a refletir sobre a nossa vida. E quando a gente reflete, a gente pode sair com um pilar muito positivo do tipo, eu acredito no que eu faço, eu confio em mim mesmo e legal, ou a gente pode criar uma angústia e questionar a si mesmo.
Então, tem o pilar do autoconhecimento que também impacta muito na confiança que eu tenho no meu trabalho. Nesse período que a gente está em quarentena, que está um período de recessão econômica, é normal que as vendas diminuem. Mas como que eu estou deixando isso afetar a mim? Eu estou questionando a minha capacidade profissional por causa disso? Isso não pode acontecer. Então, eu preciso confiar sim no meu trabalho, que existem condições adversas que vão impactar no meu resultado, mas que essas condições não são as minhas condições. Então, ter a confiança em mim mesmo, né? Eu, como vendedor, preciso confiar no meu trabalho. E aí tem a confiança no time, né? Então, quando o meu gestor confia no trabalho que eu estou fazendo, quando a gente está remoto, você precisa ter mais autonomia e as tomadas de decisões precisam ser mais rápidas. Então, essa confiança entre times, ela precisa acontecer de uma forma muito maior do que antes, né? Então, eu preciso te dar autonomia, eu preciso... Aqui na Universidade Previsível, a gente faz todo dia um encontro, uma daily. Fala, tá bom, o que você vai fazer hoje? Isso até antes da própria pandemia, a gente fazia esses encontros diários. E agora se intensificou. Então, o que você vai fazer hoje? Eu vou fazer isso, isso, isso. Eu tenho que negociar com esses 3 clientes que são prioritários para mim. Tudo bem, tranquilo. Toca o seu dia, eu confio no que você vai fazer e pronto, acabou. Amanhã a gente vê se teve algum tipo de bloqueio que você não conseguiu fazer isso e como eu posso te ajudar. A gente passou por alguns desafios aqui, eu não estou conseguindo ser produtivo em casa, então como é que eu, gestor, consigo dar ferramentas e auxiliar, entender como esse cara pode trazer produtividade mesmo longe de casa. Então a gente acaba se dedicando mais para tentar ajudar a resolver, né? E é muito louco isso, né? Você falou, e aí eu tô falando com uma autoridade em vendas, né? Que é você. Mas a confiança, ela é a premissa básica do vendedor, né? Um vendedor sem autoconfiança, dificilmente ele vai conseguir exercer persuasão num potencial cliente, né? Exatamente. Cara, você foi muito inteligente em dizer, né? Olhar para o nosso primeiro tópico a confiança, ela precisa ser desmembrada em 2 pontos. Então, o gestor, primeiro ponto a confiança do teu vendedor, ou a confiança do teu SDR, ou a confiança do teu time. Como é que tá isso? Como é que tá a saúde mental dessa pessoa? Porque se ele não tem confiança, ele não vai vender. Ele não vai vender. Ele não vai vender. É aquela famosa história, né, Mai? Diz que essa história ela é clássica em vendas, mas diz que tinha dois vendedores. E o gestor mandou um dos vendedores ir para uma tribo indígena vender chinelo. E aí esse vendedor vai lá e ele volta sem vender nenhum chinelo e diz, cara, ó, em tribo indígena, esquece, tá? Chinelo não vai funcionar para eles, porque todo mundo lá anda descalço. E aí o gestor manda um outro vendedor e o outro vendedor volta super motivado, fala, cara, vendi 5 pares de chinelo, porque lá na tribo ninguém usa chinelo, então a gente tem um oceano azul gigante para vender chinelo. Então, confiança com certeza é o primeiro pilar para motivação, né? Para como motivar a minha equipe. Então, se você percebe que o teu vendedor, cara, ou o teu SDR não está com a confiança abalada, você vai precisar descobrir formas de ajudá-lo a passar por esse momento. E o segundo passo você, gestor, precisa confiar na sua equipe. Até porque você não tem controle, né, Mai? Você não tem controle, né? Você não consegue fazer essa gestão de microatividades aí. Morre louco, né? Fica, fica neurótico, né? Você vai se auto-sabotar aqui. Exato. O segundo pilar é processos. Processos. Né? Ter um processo. Por que na sua análise aí, a tua área, né? Universidade Previsível, processos. E até o meu coordenador escreveu aqui, ó, processos salvou a minha vida. Vamos falar de processo? O que processo Vamos. nessa gestão remota e nessa motivação remota? Bom, só um comentário para falar um pouquinho da confiança, eu acho que é essencial, né? Nesse momento, identifica se essa tua equipe, né? O vendedor que está sozinho hoje, ele está angustiado ou ele está autoconfiante? Então, quem está mais
angustiado, você precisa trabalhar mais. Quem está autoconfiante, você já pode deixar um pouco mais solto e mais autônomo no tratamento das vendas, né? Então, ajuda quem está angustiado, porque acontece assim, nesse momento sozinho, a gente fica mais angustiado mesmo. Falando aí em processos, né? Principalmente trabalhando remoto. Então, se cada um for fazer de um jeito, você nunca vai conseguir replicar o que deu certo. O que a gente fala bastante de processos se você achar uma maneira de trazer resultado na sua empresa e essa maneira não for baseada em processo, você não vai conseguir replicar. No escala. Exatamente. Então, ai, que legal, vendi 20 mil chinelos para aquela tribo. Como você fez isso? Fui lá e vendi. Como é que você vai replicar isso para a segunda tribo? É exatamente isso. Agora, um vendedor está vendendo super bem e está dando muito resultado. Legal. Como é que você faz o outro fazer isso? Então, é por isso a importância do processo, né? Primeiro, você aprende quando você estabelece um processo que deu resultado, testa, valida, até você achar um processo que sim, funciona para o teu negócio. Você traz até mais segurança, mais confiança para o próprio vendedor, porque ele sabe o passo a passo do que ele tem que fazer. Aí você metrifica todo esse processo, porque aí você vai achar, putz, não deu certo. Por que não deu certo? Tem essa fasezinha aqui que tem uma conversão menor. Poxa, vou tentar ajustar esse parafuso. Aí você ajusta aquela etapa do processo e faz ele de novo para saber se dá melhor resultado. Então, eu brinco que são parafusos de uma engrenagem, né? Então, o processo, ele é uma engrenagem ligada à outra. Se alguma coisa sai do eixo, você identifica o que é. E não espera chegar lá no final e falar, putz, não deu certo. Então, acho que o processo, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está olhando para ele semanalmente, diariamente, e vendo o que está dando certo ou não, a gente vai ajustando o que a gente está sentindo que não está dando muito certo, né? Por exemplo, telefone. Então, se você tinha telefone na sua cadência de vendas, agora talvez não dê muito certo. Então, tira o telefone, coloca um e-mail e vai ajustando. Porque se você não tem processo, você não consegue replicar. Não consegue. A gente viu inclusive o Aaron Ross, né, que é o nosso guru aí, naquela matéria que vai sair dele, né, que a gente mandou as perguntas lá para ele responder lá de Edimburgo, né, lá na Escócia, e aí eu vi uma resposta que ele disse assim, ó, e é muito louco, porque ele é o cara da receita previsível. E aí ele diz o seguinte, ele fala de unpredictable, né? O mundo nunca esteve tão imprevisível. E aí ele fala assim, ó, ao invés de você mensurar o teu processo olhando mês a mês ou trimestre a trimestre, nunca foi tão importante ter um processo e mensurá-lo diário. Por quê? Por causa dessa imprevisibilidade, né? Então, assim, essa imprevisibilidade, cara, como você não tem controle, essa pandemia, vamos lá, semana morreu muita gente, né? Então, assim, como você não consegue controlar o próximo dia, né? Dentro de um processo, então controle isso de maneira diária, né? Faça uma gestão desse processo de maneira diária, assim. E isso eu tenho pegado muito no pé aqui da minha própria equipe, aqui, assim. Falo, cara, não dá para ser complacente com um resultado ruim de um dia e simplesmente passar. Não. Atue naquele dia especificamente, né? Eu gosto muito da literatura do Eckhart Tolle, do Poder do Agora, assim, que diz, né? Ele fala muito sobre o estado presente. Viva o estado presente. Eu acho que as pessoas nunca precisaram tanto viver esse estado presente, viver o agora. E o processo, ele te ajuda nisso, né? Essa receita de bolo diária, com bons hábitos, né? Diários. E aí você consegue gerenciar as pessoas. E como que você viu isso na Universidade Previsível, assim, como gestora, como country manager aqui no Brasil? Como você cuidou do processo, assim? Como você cuidou das pessoas dentro de um processo nesse mês de abril, especificamente? Primeiro a gente acompanhou assim o ritmo, né? Então, as pessoas estavam conseguindo executar o processo nessa mudança de forma de trabalho. Então, a gente percebeu que precisava auxiliar a equipe
nessa adaptação da forma, né? Não era nem do processo, mas era a forma como ele estava fazendo. Poxa, agora ele estava fazendo de casa. Então, Uhum. a rotina de casa muda, as reuniões, tem alguém fazendo barulho no fundo. Então, esse foi o primeiro preocupação que a gente teve de adaptar a forma como as pessoas executavam o processo. Uhum. A segunda foi trazer mais produtividade para os pontos que eu sabia que estava trazendo mais resultado. Então, no nosso caso, as pessoas começaram a dar mais o telefone celular. Então, o telefone começou a ser muito mais importante para a gente. Uhum. Bom, então, eu adaptei a rotina, por exemplo, do pré-vendedor. Eu falei, olha, sua prioridade zero é falar com todo mundo no telefone. Você vai ligar 2, 3 vezes para essas pessoas, mas Uhum. você vai falar no telefone. Porque Uhum. e-mail agora, principalmente no final do mês, a gente está recebendo um monte. Spam, né? Vira spam. Exatamente. Então, telefone, 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 telefone. Ah, e tem uma coisa, um WhatsApp, por exemplo, que diminui a produtividade, porque tem que cadastrar o número, enfim, tem uma dificuldade no meio do processo. Tá bom, então esse você desprioriza no momento e deixa no final do dia. Então, a gente acabou trazendo algumas prioridades no processo, porque a gente sabia que estava dando maior conversão. E isso, olhando todo dia, realmente deu certo. Ontem consegui mais contato por telefone, então mantém isso hoje. Agora não está dando mais. Porque no começo da pandemia a gente focou muito no e-mail. Aham. E estava dando certo. Uhum. O volume de e-mails aumentou muito e a taxa de conversão diminuiu. Então a gente teve que adaptar isso para o telefone. Então, Olha muito que, necessariamente. e olha que legal que você disse, né? A gente fez o inverso, a gente continuou no telefone. A gente continua no telefone, porque a gente acredita muito no rapport, né? E o e-mail ele gera um rapport, se você usa um AIDA, né? Que é aquela metodologia de persuasão por escrito, mas eu acredito muito no poder do telefone, assim, acredito muito no poder do telefone. Então a gente, em março foi pífio, assim, o resultado. Em abril a gente deu uma boa recuperada e a gente acredita muito na retomada em maio especificamente. Mas olha que legal, um ponto que você não está percebendo, algo que você me falou. E aí você falando agora, e aí eu me vi no que você comentou. Como, olha só, o tema da nossa live, né, da nossa aula hoje é como motivar o meu time de forma remota. E a gente está falando sobre processo, né, o item processo agora especificamente. Mas olha que legal, mesmo dentro de um processo, no momento de algo nebuloso por trás, as pessoas elas travam. Você já reparou? Elas travam. E aqui é o sucesso do trabalho do gestor. Né, tô olhando para você, o que você tá me falando? Eu estou falando da Universidade Previsível, que é onde utiliza o método do Aaron Ross e aonde as pessoas tiveram ainda dificuldade, né, de como fazer. E aí eu tô olhando para mim aqui, vi na minha equipe assim, coisas do tipo, a gente tem processos, a gente tem tudo, mas eu vi as pessoas meio estáticas, assim, elas têm um processo, mas o que eu faço? Meu Deus. E agora? Eu liguei, eu mandei um e-mail. E agora? E agora? E aí, olha o trabalho do gestor, do tipo assim, calma, respira. É tipo o guarda, é tipo, sabe o guarda de trânsito que quando o sinal tem problema no sinal e ele vai lá na frente, daí o sinal acabou a eletricidade e ele vai lá e ele fica apitando, tipo, vem, aí ele para e olha a segurança que dá para os carros. Todos os carros estão na mesma faixa, mas o simples fato de você ter um guarda ali, né, cuidando disso, fazendo o papel do semáforo e orientando. Olha que massa isso, cara. Que legal. Você contando aqui, eu me vi nisso assim. Faz sentido para você? Mas eu acho que no momento de medo, assim, sabe, Rafa, a gente inconsciente a gente ir para um lugar mais seguro. E o lugar mais seguro é onde a gente vai se sentir acolhido, né? A Uhum, gente, casa da mãe, a gente recorre à família, é o lugar onde você se sente acolhido. Então, o nosso trabalho é acolher esses profissionais. uhum, Então, uhum. acolhe e fala, tá tudo bem, nós vamos seguir juntos, mas o caminho é esse. E aí você fala, como guarda, né? Então agora vem por aqui. Tá tudo sob controle, eu tenho controle, eu vou passar esse controle para você, mas vem por aqui agora.
E aí juntos, né? Porque o próprio pré-vendedor ele vai trazendo insights para o gestor, o próprio vendedor ele vai trazendo insights para a gente do que está acontecendo. Que o quantitativo às vezes pode demorar para dar resultado, mas o qualitativo ele vem muito mais rápido. Então esses insights já nos ajudam a melhorar. Então. E deixa, agora eu fiquei curioso aqui, nós somos amigos, né? Compartilha comigo. E aí? E como é que você se manteve emocionalmente como gestora nesse momento? Porque assim, muita gente fala sobre o poder da fragilidade, né? Você se mostrar frágil em alguns momentos faz com que as pessoas elas comprem o propósito, né? Elas comprem aquilo que você está vendo. Como que você se manteve nesses 2 meses, emocionalmente falando? Eu acho que teve duas fases, assim, falando de mim, teve duas fases. A primeira fase, onde eu procurava dar respostas o tempo inteiro. Então, assim, o meu papel como gestor era dar segurança para quem viesse me fazer qualquer pergunta. Então, veio uma necessidade de ter sob controle, né? Fingir que a gente tem tudo sob controle. E aí vem, não, Mayara, o que eu faço? Não, faz isso, que vai dar tudo certo, faz isso, que dá tudo certo. E depois eu falei, cara, eu não tenho todas as respostas, porque isso começou a me atingir. Falar, cara, se eu não tenho tudo sob controle, eu não sei o que vai acontecer amanhã, daqui a um mês. Então, eu entendi que essa fragilidade também ia acontecer comigo, e aí quando vinham me fazer uma pergunta, eu falava, não sei, vamos procurar junto? Aí isso até estabelecer uma relação maior de confiança entre nós dois, né? Entre o gestor e o liderado. E também deu uma confiança no próprio liderado para ele buscar respostas. Então, essa mudança até que teve, né? De estar tudo sob controle, vai ficar tudo bem, depois do tipo, vamos procurar respostas juntos. Eu acho que hoje deu mais conforto e mais... A fragilidade nos uniu, sabe? Então, Legal. juntos. E isso é muito legal, assim, ontem eu tive uma conversa com uma das pessoas da equipe, ela falou, olha, eu tô reparando que por a gente estar mais longe, talvez a gente esteja muito focado em trabalhar e a gente está pouco focado em trazer empatia com o time, de ter conversas mais saudáveis e não necessariamente sobre trabalho e processos. O que você acha da gente fazer um bate-papo um dia? Eu falei, cara, ótimo, você encabeça esse projeto, você traz isso na próxima semana? Ah, tá, tranquilo. Então... Ô, mãe, olha só, o meu áudio tá bom? A qualidade do meu áudio? Legal, olha só a pergunta da Elisa. Responda a pergunta da Elisa, na sua ótica. Eu respondo na minha ótica. Elisa, Esse é o como se motivar sendo gestor. E aí? Como se motivar sendo gestor? Eu acho que primeiro, essa união, né? Eu acho que a gente não precisa, eu aprendi nesses meses que eu não preciso ter a resposta para tudo. Que eu também posso pedir ajuda. Então, eu tenho um dia que eu não estava bem, eu falei, gente, eu não estou bem, vou remarcar minhas reuniões, vou tirar esse período para mim, porque eu não estou bem. Se qualquer coisa que eu for tentar fazer agora não vai dar certo, eu não estou bem. E mostrei, como você falou, né, o poder da fragilidade, mostrei para o time que não estava bem. Um vendedor veio falar comigo, Mayara, eu estou me sentindo muito pressionado. Eu falei, eu também sinto isso, também me sinto pressionado, acho que todo mundo deve estar pressionado. Mas o que a gente pode fazer para minimizar isso? Né? Vamos aí voltar lá para o primeiro pilar, vamos olhar para a gente, como que a gente conhecimento pessoal, a confiança na gente mesmo. Aí você volta, exercita a tua confiança, aí você consegue seguir. Porque o berço é a gente, né, Rafa? Esses são pessoas. Então, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. E se não tiver, assume que não tá. Eu vou ser bem sincero com você, assim. Eu acredito muito no poder da fragilidade, mas eu sou um cara... eu sou meio maluco, assim, porque eu tento encontrar motivação em vários pontos. Confesso para você que nos primeiros dias, assim, foi bem desafiador, principalmente, e aí como empresário, né? Que a gente tinha um planejamento de algumas coisas para o ano, tal, então aquilo parecia que ia me destruir, assim. Confesso que Mas depois aí eu tive a fase Rainha da Inglaterra. Oi? Desculpa, eu nunca tive desanimadinha. Acho que foi a primeira vez que eu tive desanimadinha. Aí passei a viver a fase Rainha da Inglaterra, tipo assim, sempre sorrindo, tá tudo bem, mas por dentro, né? Só que hoje, e aí, olhando para Darwin, né? Darwin diz isso, né? O mais forte é o que se adapta, né? Eu acho que
como gestor, eu me adaptei à situação, entendi que eu não tenho responsabilidade nenhuma pelos fatores externos que estão rodando aí fora. Tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo, cara. Né? Se os maiores líderes do planeta não conseguirem encontrar uma resposta ainda, o Aaron Ross, que é o nosso guru aí, tá dizendo para a gente viver um dia, né? Porque o mundo está unpredictable, né? O mundo está imprevisível. Eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre o que está aqui, ó, no meu coração e sobre o que está na minha mente. E aí eu fui buscando outras ferramentas para desenvolver autoconfiança. Voltei, né, intensamente a praticar esporte, a me alimentar melhor, assim. Então, eu acho que esse que a gente falou agora sobre esse poder da fragilidade, ele é fundamental nesse momento. Eu acho que o poder, não só o poder da fragilidade, mas também a honestidade, né? Abrir para a equipe o que está acontecendo, assim. Eu acho que isso engaja muito, assim, muito, muito, muito. Eu tive há uns 15 dias atrás um bate-papo com toda a empresa, assim, galera, o mundo tá assim, ó, prau. É todo mundo desligamento em massa, as situações estão assim. Nós escolhemos não demitir. Então, assim, mas a gente precisa de todo mundo, galera. A gente precisa da energia e da vontade de vencer de todo mundo. E, cara, é muito legal, porque, assim, essa honestidade mais essa fragilidade faz com que todo mundo, cara, compre isso. Compre isso. Porque quem não tá no jogo já vai saindo, né? Já pede para sair logo de cara. Mas quem tá afim de jogar junto, uau, você compra muito, né? Então, Elisa, espero que a gente possa ter respondido assim, a tua pergunta. Primeiro, você não é mulher de ferro, né? Somos de carne e osso, tem um coração de carne pulsando dentro de nós. E segundo ponto, acho que voltar a buscar essa confiança vai fazer com que você volte para os trilhos. E entenda a Elisa. A Elisa é nossa aluna, né? No Aniversário Previsível. Inclusive, eu dei aula para ela. Elisa, entenda uma coisa, assim, você é um ser humano como os outros. A grande diferença é que nós somos o guarda de trânsito, que temos que fazer com que o trânsito continue fluindo. Então, para isso acontecer, respira, vamos lá, a gente vai conseguir ajudar as pessoas a sair, né? Faz sentido, Mai? Faz muito sentido. E você sabe que eu, até não querendo falar, mas já falando, eu descobri uma ferramenta que chama Habitica. Não sei se você já ouviu falar. É um app Como? que ele te ajuda, ele gamifica e te ajuda a criar rotinas saudáveis. Que Então, por legal. exemplo, cria lá um hábito, eu tenho que beber água todos os dias, ou eu tenho que praticar exercício, e tudo mais. E você pode estabelecer recompensas. Então, por exemplo, então se eu beber água, eu ganho 5 pontos, se eu fizer exercício, eu ganho 10 pontos, e se eu juntar 100 pontos, eu posso fazer um brigadeiro. Tirando brincadeira esse estabelecimento de rotina. E isso te ajuda a trazer mais confiança e até te deixar mais saudável mentalmente, né? Então eu estou usando aí, inclusive usando com o time, né? E tem umas funções lá que você traz o time. Então, o time que teve mais desafio com a produtividade, eu coloquei eles no aplicativo e falei, vamos brincar. Então, quando voltar a quarentena e quem tiver mais ponto, eu pago o chopp, eu pago a cerveja, né? Como que é o nome da ferramenta? Repete aqui. Habitica. Eu vou escrever aqui, acho que fica legal. Eu É um posso pouco. mandar o link também para a galera que está no grupo do Telegram ali, então eu vou compartilhar isso com a minha equipe inteira. Olha aí, primeira ferramenta, ó, Habitica. Tem versão em português? Tem versão em português e, pelo que eu Tá. entendi, é uma coisa bem antiga, ela é um pouco complexa, mas no YouTube tem vários tutoriais para usar. E é bem legal, assim, é muito legal. A gente está fazendo agora uma missão lá de derrotar um coelho e ele tem 100 pontos. Então, todo mundo que começa a fazer a rotina vai ganhando ponto, a gente tem que derrotar o coelho, senão ele mata a gente. Que Então, massa. virando uma brincadeira, né, para você estabelecer uma rotina saudável. Boa. Então, como é que a gente faz para motivar o nosso time de forma remota? Primeiro, confiança em si próprio e confiança na equipe. Segundo item, os processos salvaram a minha vida. Processos. Nunca foi tão importante ter processos nesse momento, tá? E aí a gente vai falar sobre algumas boas práticas diárias agora. Primeiro, a prática diária. Procure estabelecer limites nas suas jornadas de trabalho e se mantenha organizado. E aí? Como é que a gente vai ajudar? Porque assim, as pessoas têm a falsa impressão de que o fato de você estar em home office, você está trabalhando menos. Muito pelo contrário, eu estou trabalhando muito mais por estar em home office.
E aí, como é que a gente vai ajudar o nosso time a estipular horários? Como que você tem feito aí? Olha, não só horários, mas como roupa. O fato de você se trocar, se tomar banho, mentalmente você programa seu cérebro para fazer isso. E o espaço físico também. Então, assim, dessa linha para lá eu estou trabalhando, dessa linha para cá eu não estou trabalhando. Então, precisa ter essa delimitação do espaço físico também para você trabalhar, né? Porque em casa, se você trabalha do sofá, da cama, acaba confundindo tudo, você não vai ter horário para nada mais, né? Então, acho que tem esses três. Então, delimita um horário de trabalho. Quem tem a flexibilidade, por exemplo, vendedores, é mais complexo mudar o horário de trabalho, porque a gente fala com pessoas, enfim, né? Horário comercial que a gente chama. Sim. Equipe de desenvolvedor, quem não lida com o cliente pode ter uma flexibilidade desse horário de trabalho. Para a gente que faz esse contato direto com o cliente, a gente estabeleceu um horário ali para trabalhar, para estar todo mundo conectado. Eu, desde o começo, do primeiro dia que a gente estabeleceu o home office, dei a dica, falei, gente, acorda, toma banho, toma café e depois você vai trabalhar. Não deixa, não quebre teus hábitos e tuas rotinas por estar em casa, né? Então, isso acho que é o segundo ponto. O terceiro é a delimitação do espaço físico, né? Você tem um espaço adequado para trabalhar? Se não tem, será que a gente pode ajudar de alguma maneira? Mas delimita esse espaço físico. E aí a rotina, né? O que você vai fazer de manhã? Você vai ligar, a gente chama Day in a Life, até o Aaron também fala isso, que é o dia na vida do pré-vendedor, o dia na vida do vendedor. O que ele tem que fazer todos os dias. Às 8h45 da manhã a gente faz a dele. Então, o que ele tem que fazer todos os dias, ok, mas o que ele se propõe a fazer hoje? Eu vou fazer 3 agendamentos. Então, cara, sua prioridade é conseguir esses 3 agendamentos. Corre atrás. Então, acho que é essa rotina, né? Isso é importante para qualquer momento e agora, principalmente. Estabelecer... A gente procura estabelecer limites na sua jornada de trabalho, a gente usa muito os rituais que a gente já tem na empresa, assim, a gente só adaptou eles para o modelo remoto, assim, então, às 8h30 que começa o nosso expediente, a gente tem a declaração do manifesto previsível, né? Estou animado em começar o meu dia conversando com pessoas, então, a gente acredita muito no poder da palavra, então essa declaração dessas palavras eu amo isso, acho que isso é bem importante para o trabalho de um vereador, até porque, na minha análise, ativa a confiança, que é o primeiro item que a gente falou ali. Você falou sobre essa técnica que o Aaron fez, a gente adaptou uma outra técnica, que a gente usa o Scrum, né, que é uma técnica uma metodologia de desenvolvimento ágil, mas a gente utiliza, dentro do Scrum, as perguntas, né, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e quais são os obstáculos que você tem para fazer isso hoje. E aí, na parte dos obstáculos, o gestor já consegue atuar ali logo de cara, né? Então, ele identifica qual é o obstáculo, então já resolva assim, né? Já atua como guarda de trânsito. Resolva assim, então já mate esse obstáculo. E a gente faz isso no início do expediente, a gente também faz isso na troca de turno, que é quando volta do almoço, e a gente faz isso no final do almoço, assim. Por quê? Porque obstáculos fazem parte do nosso trabalho em vendas, né? A gente vai falar na segunda-feira, eu vou falar sobre contorno de objeções, que é o que está rolando com muita força, né? Objeção e rejeição e tal. Então, eu tento trabalhar muito isso. Como que eu faço para contornar esse obstáculo diário? Como é que eu faço para contornar esse obstáculo? Então, eu concordo com você, assim, eu acho que se fazer mais presente nesses detalhes, nessas rotinas, desde o espaço físico até a roupa que o cara vai usar, até a iluminação que o cara vai usar. O meu vendedor aqui, o Henrique, que você conhece, ele estava fazendo a reunião dentro do quarto dele. E aí, a gente fazia a conferência e estava escuro o rosto dele, assim, escuro, escuro, escuro. E aí eu falei, cara, você precisa colocar uma luz aí, precisamos colocar uma luz, precisamos colocar uma luz, eu vou mandar uma luz aí para você. Aí ele, não, Rafa, eu vou fazer aqui, vou dar um jeito. Aí ele pegou o abajur da mãe dele, fez um MacGyver lá, fez uma gambiarra no abajur e começou a iluminar, assim. Por quê? Porque você é vendedor, cara, você vai falar com o cliente, ele precisa ver o teu rosto, né? Ele precisa gerar
essa afinidade com você. E aí a gente já está no próximo estágio. O próximo estágio, a gente mandou o banner da empresa, então ele está aqui fazendo a conferência e está o banner nos fundos, né? Então está como se ele tivesse no escritório da empresa. Então esse ambiente, essa estrutura de ambiente é muito importante, tá? O próximo passo aqui para manter a sua equipe motivada é mantenha a sua equipe saudável. E aí? Como é que já mantém a equipe saudável? Porque a gente não é nutricionista, a gente é gestor, como é que já, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem, né, nem personal trainer. Como é que a gente mantém a nossa equipe saudável emocionalmente e fisicamente? Acho que assim, primeiro é você identificar, tem a rotina de conversar com todo mundo individualmente, né? O poder dos um a um, né? Entenda com ele. Essa semana eu rodei com a minha equipe uma técnica que eu aprendi no curso de coaching que chama Roda da Vida. E ele divide os pilares da vida em 4 pilares e em cada um 3 pilares menores. Então são 12 pilares no total. E aí você consegue analisar individualmente o que está pegando. Se é saúde, disposição, se é desenvolvimento intelectual, se é relacionamento, a falta do relacionamento pessoal. E aí você consegue identificar o que está pegando e auxiliar nesse ponto específico. Então, acho que o primeiro ponto é identificar o que está pegando nessa saúde. Se é mental, se é física, mas o que especificamente de cada um deles, né? E aí você consegue atuar e auxiliar nisso. Então, é uma questão de produtividade, legal, a gente traz uma ferramenta para a rotina. É uma questão de desenvolvimento intelectual. Poxa, tá bom, então vamos trazer alguém para conversar com o time sobre alguma coisa, vou indicar cursos gratuitos, ou compartilhar conhecimento. Então, nessa parte de saúde mental, a gente identifica o que é e faz. A mesma coisa na parte de saúde física, né? Perguntando para o pessoal se eles estão estabelecendo alguma rotina de exercício, se eles estão higienizando o cérebro, né? Tinha até um vendedor nosso que estava trabalhando olhando para a parede. Eu falei, cara, se você virar a sua mesa, você não está olhando para fora, né? Para a varanda. Ele falou, tô. Eu falei, então vira. Pode fazer um pouco melhor. E aí a rotina de exercício. Pergunto pro pessoal se eles estão fazendo exercício. Eu mando até as lives que eu estou seguindo para o pessoal fazer. E cobrando essa rotina, né? Brincando com o estabelecimento de rotinas. E como você está auxiliando o time aí? Eu? Bom, é que eu tenho o gestor e o coordenador aqui, né? Então, inclusive o nosso gestor, ele fez um curso de alta produtividade bem antes da pandemia. Então eu tenho pegado muito no pé dele, assim, cara, utiliza essa ferramenta, o curso de alta produtividade, para te ajudar nessa gestão, para extrair o máximo das pessoas. Ele está trabalhando alguns itens, como você falou, mas como que a gente tem ajudado em relação a manter a sua equipe saudável, assim? Primeiro ponto, tá? Os intervalos, eles são sagrados, assim. São sagrados, cara. Eles são inegociáveis, assim. Então, os momentos de pausa são momentos de pausa mesmo de forma remota. As pessoas precisam. Vai andar. Mesmo que seja do quarto até a cozinha, vai andar naquele momento. Uma outra coisa que a gente tem feito de manter o espírito saudável, né? As pessoas saudáveis, a gente tem alguns rituais, assim. Então, tipo, final de mês, a galera ia para um bar, ia beber alguma coisa, ou ia fazer alguma coisa junto, ou fazia uma celebração aqui na empresa. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo, tipo, almoço online. Teve um dia que eu falei para a galera, vamos fazer um almoço online? A gente tem as trocas de turno, que é meio-dia, 1 hora. E aí eu faço a troca de turno da segunda-feira, que aí eu trago uma visão mais estratégica para a empresa. E aí eu falei pro time, falei, galera, na segunda-feira a gente vai almoçar junto. E foi muito louco, assim, a galera comendo e a gente conversando, assim, cada um no seu... Então foi muito legal, sabe? Aí esses dias um gestor fez o nosso happy hour online. Então, no Zoom, todo mundo tomando uma cerveja, quem não bebe tomando um refrigerante, tomando um café e tal. Então, eu acho que esses rituais, assim, eles são prazerosos e ele gera muito engajamento, assim, gera muito pertencimento das pessoas, assim, sabe? Muito pertencimento. E o que eu tenho provocado, assim? Eu provoco muito isso. E aí eu acho que meu gestor está assistindo aqui. Ele não sabe que eu faço isso.
Jefferson, acho que você não sabe, tá? Mas o que que eu faço? Dentro da minha equipe existem pessoas que têm natural, né? A gente chama de liderança, tem lideranças técnicas e lideranças inspiracionais. O que que eu faço? Eu pego as minhas lideranças inspiracionais e eu trabalho essas lideranças inspiracionais. Como CEO da empresa, eu chamo aquela pessoa, cara, eu quero conversar com você. E aí eu tento entender como ela está. O cara que é o líder inspiracional, ele sempre está motivado, né? E aí o que que eu faço com essa pessoa? Eu falo, cara, você precisa disseminar o que você está vivendo com tal pessoa que está com uma produtividade baixa. Conversa com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ela já influencia no ambiente físico. Entende? A gente olha, pô, aquele cara é máximo, né? E quando é o gestor dando feedback, às vezes não pode ser, às vezes a pessoa não sabe como receber, às vezes a pessoa se sente ameaçado. Mas quando é alguém que está na mesma posição que ela, cara, ela abre o coração dela. Então eu pego um promotor dentro da equipe, eu pego essa liderança inspiracional e falo, cara, você pode dar um feedback para essa pessoa? Diga o que que você está fazendo e como você pode ajudá-la. Então eu tenho feito isso, sabe? Jefferson, desculpa, se você está assistindo a live aqui, você não sabia, mas essa é uma estratégia que eu faço para ajudar você aí, Jeff, no seu dia a dia, na tua gestão. Legal isso, né? Acho que foi a Elisa comentou aqui, né, que eles fizeram um desafio culinário, cada um mostrando a execução de uma refeição. Foi muito legal e todos participaram e trocaram elogios. Ótima ideia também, né? Porque Que os ótimos legal. fugindo, então. Eu amei. E o último item é motive a sua equipe. Aí agora você fala de motivação. Motive a sua equipe e o deixe confortável para trabalhar. Olha lá, o Jefferson colocou risada ali. O Jefferson não sabia. Jefferson, ó, tá colhendo os frutos, Jeff? Nós não conta para a equipe se não tiver alguém aqui, tá? Então, assim, como motivar meu time? Primeiro item, confiança em si próprio e confiança nos outros, processos, boas práticas como limites de jornada de trabalho, manter a equipe saudável. Você falou de reunião one-on-one, teve uma pessoa que comentou aqui, o one-on-one é o top do top, eu concordo. E o último item é o item de motivação, né? Então, se eu sigo cada um desses passos, aqui eu consigo motivar a sua equipe e os deixe confortável a trabalhar. Eu acho que, e aí você pode compartilhar comigo, o que que eu tenho feito assim, eu especificamente. Eu gosto muito de mostrar alguns pontos positivos que estão acontecendo. Então, ninguém é bobo, todo mundo sabe que a economia está passando alguns desafios, está bem mais desafiador a vender, mas eu gosto muito de falar, por exemplo, a China está retomando já a economia, a Alemanha já está fazendo algumas coisas, existem segmentos dentro do Brasil que estão comprando, que estão com as portas abertas. Então eu gosto muito de trazer esses itens assim. Como empresário, eu gosto muito de confortá-los, de dizer o seguinte, galera, ó, a gente vai fazer de tudo, e aí ser muito franco, galera, a gente está fazendo de tudo para não demitir as pessoas. A gente é uma empresa que emprega e que não demite, isso faz parte do nosso DNA. Mas existem problemas que podem surgir aí, então nos ajudem, vamos lá, estamos juntos. Me deixa fazer o meu trabalho como CEO e como responsável pelo marketing e vendas da nossa empresa e cuidem da questão operacional aqui. Então, estamos juntos, galera. Como que você faz assim? E aí, que palavras você utiliza para motivação? Cara, primeiro comemoração, né? Todo e qualquer venda, Boa. qualquer ganho, não precisa ser venda, mas um avanço tem que ser sim comemorado, né? Poxa, alguém aumentou a produtividade, comemora, alguém vendeu alguma coisa, comemora, um cliente deu elogio, comemora. Precisa trazer energia positiva para o time para motivar. Então, Uhum. acho que às vezes eu até falo, às vezes eu até esqueço de comemorar algumas coisas pequenas, mas isso é muito grave. Aham. Sempre me pego me corrigindo, falando, putz, isso é muito positivo, vamos comemorar, isso é muito positivo, vamos comemorar. Da mesma forma, eu trago transparência total. Então, olha, gente, a nossa situação é essa. Tem empresas e equipes melhorando, a gente consegue também. Uhum. Também é o mesmo sentido, né? Não vamos demitir, não temos a intenção de demitir ninguém, mas a gente precisa trabalhar juntos e unidos para que a gente consiga sair desse momento. Então, acho que comemoração e transparência são essenciais. Uhum. Auxiliar um a um, então as empresas muito grandes, elas estão rodando algum tipo de formulário ou questionário para entender o que está pegando para cada um, e aí Le- para fazer uma ação em massa, né? Então, então as pessoas estão mais preocupadas, não tem um ambiente de espaço, é filho. Então, que tipo de sugestões eu posso trazer
para motivar esse cara a continuar trazendo, né? O que está pegando ele para se motivar e para trazer dia a dia. Então, acho que é importante você também ter essa análise quantitativa, se tua empresa, se tua equipe é muito grande, né? Uhum. E outra, esses momentos de descontração, né? Um happy hour, construir momentos onde as pessoas estão em contato, não só para trabalhar, mas para trocar assuntos, trocar experiências, estimular. Acho que são esses três, né? Se aproximar, fazer esse contato com todo mundo, comemorar, motivar o pessoal a entender o que está pegando. Acho que esses são três principais pilares aí, porque a gente precisa se unir muito. Acho que os times vão sair muito mais unidos, devem sair muito mais unidos dessa crise do que estavam antes. Legal. Eu gosto muito, inclusive eu fiz essa semana uma aula, a gente falou sobre comportamento e dentro de o seu comportamento ele é regido pela sua personalidade. E eu tive uma convidada, a Nath Superti, a gente falou sobre enneagrama, que são as 9 personalidades assim. E é muito legal quando você descobre qual é a personalidade da pessoa do teu time. Que quando você descobre qual é essa personalidade, você consegue utilizar ações ou fazer ações de motivação baseada nessa personalidade, né? O DISC é uma outra ferramenta que pode ajudar também. Existem outras ferramentas assim. Aqui eu gosto muito do enneagrama, assim, de observar qual é o perfil comportamental das pessoas que fazem parte do meu time, porque cada um tem uma personalidade diferente, né? Tem um comportamento diferente, assim. E como que eu posso utilizar essas ferramentas para ajudar as pessoas do meu time a fazer mais com menos, né? Porque nunca foi tão forte a frase, né? Faça mais com menos, assim. Então, o que você falou são excelentes dicas. Eu acho que uma ferramenta prática é o próprio Enneagrama, galera, dá uma olhada no Google, deve ter bastante conteúdo sobre Enneagrama. Aqui no meu Telegram também, eu coloquei uma ferramenta, né, uma ferramenta da Nath Superti, sobre Enneagrama, que pode ajudar vocês também. A Elisa parabenizou aqui pelo nosso vídeo, nosso vídeo. Obrigado, Elisa, obrigado por compartilhar. Ô, Mayara, e qual é a mensagem que você quer deixar para a galera, que a galera interagiu aqui bem, para a galera sobre relação a maio, né, para os gestores, para os vendedores, em relação à motivação? Qual mensagem você gostaria de deixar para todos aqui em relação a maio? Primeiro, eu acho que a gente tem que colocar, somos pessoas apesar de tudo. Então, entenda, principalmente, a pessoa da tua equipe está angustiada ou está motivada com o que está acontecendo? Ela se sente bem sozinha? Então, o primeiro pilar é entender as pessoas que trabalham contigo, né? E aí atue principalmente, não somente, mas principalmente nas pessoas que estão se sentindo angustiadas neste momento, né? Às vezes tem alguém que está sozinho, às vezes tem alguém que tá com a família, mas não se sente bem, enfim. Quem está angustiado, ajude essa pessoa a fazer outra coisa. Existem grupos de happy hour online, existem outras ferramentas que você pode trazer. Motive esses principalmente, mas não unicamente. Então, identifique como é que está a confiança desse seu time aí para atuar. E depois disso, estabeleça rotinas de motivação, celebração, constância nos processos ou até diariamente revisitar esses processos e se una ao time, seja muito transparente, muito amigo. Cara, juntos a gente vai vencer. E para a gente estar junto e estar bem, todo mundo precisa estar saudável para passar esse momento. Então, se preocupe muito com as pessoas que trabalham com você, a saúde mental e física delas. E aí depois, nisso aplicado nas empresas, processos e ferramentas, como é que isso está girando no teu negócio. Mas lembre-se sempre que pessoas são os primeiros pilares. Tanto que aqui na Universidade Previsível a gente sempre fala pessoas primeiro, processos e depois ferramentas. Então, essas 3 coisas precisam estar funcionando. Mas se você não tem o primeiro pilar, não adianta. Então, conversa com o seu time. Identifica quem que está bem, quem que está angustiado. Porque essa angústia pode, sim, trazer uma série de consequências para o teu processo e para as tuas ferramentas. Boa, Mai, obrigado pela sua participação. Galera, se você gostou desse conteúdo, segunda-feira a gente tem uma aula sobre como contornar objeções
com um grande convidado, com o Samuel, aí da Universidade Previsível, o nosso head de marketing da UP, vai participar sobre, né, sobre essa aula em relação a objeções. A gente vai trazer uma ferramenta prática para você contornar essas objeções. Quero reforçar o convite, faça parte do nosso grupo do Telegram. Aqui na minha bio tem uma pesquisa chamada Pesquisa Rusher, que é a nossa comunidade Rusher, nossa comunidade de vendedores aí B2B, gestores de vendas B2B. A gente quer conhecer você, a gente quer conhecer os seus desafios e no final tem um linkzinho para o grupo do Telegram, onde a gente coloca várias ferramentas, algumas ferramentas que a Mai falou, vai estar lá no grupo do Telegram para os nossos membros exclusivos. Mai, abraços Bluetooth, abraços Wi-Fi para você aqui, tá? Muito obrigado. Hoje é 1º de maio, então assim, galera, tá aí, ó. Tá aí quem quer masterizar, quem quer fazer diferença em maio, galera, vamos buscar conhecimento, vamos avançar, vamos ter um estilo de vida diferente. A gente não tem controle dos fatores externos, mas a gente tem controle de quem nós somos, né? Do que está aqui no nosso coração e do que está na nossa mente. Mai, minha amiga, obrigado, tá? Bom final de semana pra você, um beijão. Muito obrigada pelo convite, sucesso, cara. Tamo junto, acho que a gente faz parte do mesmo time, tamo junto. O que vocês precisarem, conte conosco. Você tá aqui, ó. E você também, né? Um beijo, beijo grande. Obrigado, gente. Tchau, Tchau, tchau. galera. Valeu.